Irmãos queridos, que a misericórdia divina continue a nos abençoar a todos. Alguns acordos para que possamos iniciar a nossa proposição nesta linda manhã. Alguém pela primeira vez nesse ninho de iluminação, nesta casa espírita? Muito bom. Sejam bem-vindos. Irão morar também no nosso coração. Razão da pergunta: nós iremos abordar a nossa temática fundamentada na psicologia profunda, que é uma proposta de muito tempo, desde o grande mestre Jung até os dias atuais com a benfeitora Joana de Ângeles. E o que vai ficar evidenciado, meus queridos, é que nós precisamos trabalhar não um corpo que tem uma alma e que precisa ser salva. Com todo o respeito, quem pensa dessa maneira, quem interpreta dessa maneira. Nós vamos trabalhar o espírito imortal numa experiência física, desabrochando seus potenciais divinos para regressar à dimensão espiritual, nossa casa de origem, em condições mais favoráveis. Este é o primeiro acordo. Por que escolhemos esta temática? Porque ela se apropria diretamente às nossas necessidades atuais. Nós vamos ler um pequeno trecho do prefácio da obra, Iluminação Interior, que a benfeitora querida escreveu, mandou para o mundo físico em 2006 pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco. Nós mesmos já fizemos um seminário sobre o livro e ele não esgota os seus assuntos. Ele tem 30 capítulos, de maneira que, se a Traude nos permitisse, nós poderíamos ficar aqui até as 4 da tarde. Mas como manda o bom tom, dentro da pedagogia, da instrução pedagógica, uma exposição doutrinária não pode ultrapassar uma palestra além dos 50 minutos, com prejuízo realmente de percepção para nós outros. A não ser aqueles que já estamos despertos, poderíamos suportar um pouquinho mais, sem sombra de dúvida. Mas não é esse o nosso objetivo. E, fundamentalmente, escolhemos isso porque o nosso desejo é que saiamos daqui a pouquinho mais, em condições mais favoráveis do que quando entramos. Porque se chegamos a uma casa espírita na atual contingência, é porque temos uma necessidade premente de nos autoconhecer. A nossa exposição está centrada no capítulo 7 desta obra iluminada, tratando-se do perdão e do auto-perdão. Vamos dar um enfoque diferente, porque fala-se muito do perdão. Hoje nós vamos vê-la de uma maneira um pouquinho distinta, porque nós vamos fazer uma reflexão sobre o castigo do tempo. Quando a gente não aceita, por rebeldia, por ignorância, por uma série de contingências, a proposta primeira da divindade, que é nos reeducar através do amor, através do espaço e do tempo, possivelmente nós estaremos em curso numa segunda opção, que não é desejo, é uma escolha nossa, Então, é por esse caminho que nós queremos trabalhar na manhã de hoje. Nós vamos começar a trazer aqui alguns enfoques, mas antes nós desejamos que isso nos seja permitido, trabalharmos esse pequeno parágrafo do prefácio, que é muito interessante que nós saibamos disso também. Diz a nossa querida benfeitora que há muito sofrimento coletivo no mundo, esperando compaixão e socorro. É bom que nós saibamos disso, antes de começar a nos queixarmos. Existem muitas soluções especializadas para as transformações sociais e políticas na Terra, que vêm sendo tratadas por especialistas de diferentes ramos do conhecimento, todas realmente importantes.
São travadas muitas batalhas nos organismos internacionais em favor da paz, da união entre os povos, de políticas mais justas em favor dos pobres e desafortunados, de ajuda às nações infelizes. Enquanto isso ocorre, amplia-se a degradação moral em toda parte. Nos altos escalões governamentais de quase todos os países, nos grupos sociais, nos indivíduos, ameaçando a cultura, a ética e a harmonia pessoal e geral. A dor cavalga o corcel do desespero em disparada inestancável. Em face da drogadição nas diferentes classes da sociedade, do sexo em transtorno, do alcoolismo exagerado, do tabagismo perverso, dos comportamentos morais extravagantes e perniciosos. A gente vê, parece um caos, o quadro é dantesco. Como a gente sai disso? Embora as maravilhosas conquistas externas da cultura, da civilização e do conhecimento tenham escasseado as aquisições internas dos indivíduos em favor da iluminação pessoal. Na grande noite moral que se abate sobre o mundo terrestre, há deficiência de luz interior, o que proporciona comportamentos inconsequentes e desvairados, a tudo ameaçando e a quase tudo destruindo. O ser humano, embora vinculado a alguma denominação religiosa, isso não está fazendo a menor importância, por conveniência, por hábito, por formalismo, desligou-se da religiosidade, da reflexão em torno de si mesmo e da vida, preferindo as manifestações externas dos cultos em detrimento da renovação pessoal, sem ruído nem fantasia. Muita falta, meus queridos, diz a benfeitora, faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus. Seus incomparáveis exemplos de amor e de solidariedade, maior aprofundamento em torno da sua estada entre as criaturas humanas. E os templos religiosos saindo gente pelo ladrão. Não estamos entendendo, é um paradoxo. Teria a benfeitora querida equivocado-se? Jamais. Se há alguém antenado nesse mundo com o que está acontecendo, é ela. E com autoridade moral para tal. Porque ela viu o próprio filho e ela sendo queimado num poste por amor a Jesus. Ela tem autoridade moral para tal. É por esse caminho, meus queridos, feitos esses acordos, que nós vamos trabalhar nesta manhã. A consequência maior do auto-perdão, estamos tratando agora do auto-perdão. Autoconhecimento e a inabordável marcha da felicidade. Não sei se meus irmãos queridos têm já ciência, nós fomos criados para ser felizes. Nós só ainda não entendemos esse processo que é o caminho, a felicidade está no caminho. Não adianta ficar se apegando a coisas e pessoas quando nosso destino é outro bem diferente. Não quer dizer deixar de amar as pessoas, jamais. Antídoto infalível para o ódio, o cantor solitário e a sua inapagável luz e algumas considerações finais. Essa é a nossa estrada hoje para que a gente possa conversar. O perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Quer ter mérito? Olha só o que diz a querida benfeitora Amélia Rodrigues, através do nosso Divaldo também, nesta obra magistrais aqui sobre o poema do perdão pelos caminhos de Jesus. A benfeitora querida escreve 10 obras no contexto crístico. Ela tem interdimensional exatamente as passagens de Jesus. Ela chega a mandar o perfume, o que está acontecendo naquele momento, ela passa para a gente. Então, o perdão realmente real está dentro desta condição. Quanto mais complicado, maior o mérito da criatura, né? Perdoa
perdoa as nossas dívidas, condição sine qua non, como perdoamos aos que nos devem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, onde a turma não vai, que trata do capítulo das preces. Elas não estão lá por acaso, o codificador não botou para bonito. Se a gente se aprofunda naquele capítulo, é um fecho excepcional do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O 28º. É bom a gente dar uma olhadinha naquele capítulo lá sobre as preces. Para gozar dos benefícios de Deus e deles tornar-me digno, perdoei prontamente aos meus inimigos, àqueles que me fizeram sofrer intensas torturas morais, a todos, enfim, que me ofenderam, e abjurei todo o pensamento de vingança. É disso que nós precisamos, né? Diariamente agradeço a Deus a alta benevolência que me testemunhou, fazendo-me sair de modo tão rápido do mau caminho onde me haviam lançado o ateísmo e o materialismo. E lhe peço que conceda o mesmo favor a todos os que, como eu, dele duvidaram e o negaram. Também lhe peço fazer que minha esposa, meus filhos, meu próximo, os parentes, os amigos e os inimigos igualmente desfrutem das doçuras do Espiritismo. Felizes aqueles que ultrapassaram o umbral de uma casa espírita, despertaram. Como o Cristo cósmico fica feliz de ver essas criaturas despertando e deverão dar frutos sazonados, multiplicarem a partir de agora por dever e gratidão. Por dever e gratidão. Enfim, peço por todos, por todas as almas sofredoras, para que Deus lhes deixe entrever que a sua bondade infinita não lhes fechou a porta do arrependimento. Primeiro passo, meus irmãos, primeiro passo. Arrependa-se. Eu sei que nós vamos passar um tempo meditando, sofrendo, espiando, mas em seguida, assim que for possível, a reparação. É fundamental para que nós possamos avançar. Também peço a Deus o perdão de minhas faltas e a graça de praticar a caridade em toda a sua amplitude. Roussel estará na Revista Espírita de novembro de 1863. Laboratório Kardeciano, Revista de Estudos Psicológicos. Maravilhosa, maravilhosa. 12 anos de trabalho na Revista Espírita, não? Acordo primeiro. Constatação. O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados. Como arrancar-lhe as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. Auto-perdão, entendeu? O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Então não tem jeito. Primeiro passo, eu vou ter que resolver as questões comigo. A benfeitora diz isso na terceira obra da série psicológica, Plenitude, né? Muito interessante. O que é que nos moveu realmente a montar esse texto?
a inspiração provocativa e saudável, né? Foi uma antropóloga muito querida. Ela nos permite, periodicamente, compartilhar o seu texto, que ela publica na Folha de São Paulo. Ela publica lá de semana em semana um texto, e ela nos permite compartilhar na nossa página, na Ciência do Infinito. Vamos ver que coisa maravilhosa. E esse texto dela vem a calhar com o que nós vamos trabalhar. Diz ela para nós o seguinte: tem uma foto antiga na tela do computador. Na imagem estou no colo da minha mãe, minhas mãos seguram um balão de gás, na minha frente um bolo com 4 velhinhas. Todos os dias, antes de dormir e ao acordar, nos momentos em que ligo e desligo o computador, observo atentamente a menininha frágil e assustada. Esta dama, olhando para ela mesma, com 4 anos, fazendo uma retrospectiva muito interessante. Gosto muito da ideia, ela é de origem judaica, de ter um dia do perdão no calendário judaico. Nesse dia penso em todas as pessoas e a quem eu gostaria de dizer: por favor, você me perdoa? Ao meu marido, por não conseguir ser sempre o melhor de mim mesma, pelas brigas sem motivo, pelas reclamações injustas, pelas exigências excessivas, por ser tão infantil, intensa, tensa e ciumenta, por não ser mais compreensiva, carinhosa e gentil, por não reconhecer o seu valor e não agradecer todos os momentos maravilhosos que vivemos juntos. E agora ela pede ao companheiro: amor, você me perdoa? Texto belíssimo. A minha mãe, por eu ter saído de casa muito cedo, por ter voltado tão poucas vezes, por não ter sido mais presente, atenciosa e generosa, por não ter contribuído para realizar os seus sonhos, por não ter dado mais alegria à sua vida tão infeliz, por não ter conseguido evitar a infidelidade e a violência do marido, pai dela, o sofrimento, o câncer e a morte. Mãe, você me perdoa? As minhas amigas, por ser tão ausente, por ser completamente focada no meu trabalho, por gostar de ficar quieta e sozinha em casa, por ser egoísta e não estar sempre disponível. Amigas, vocês me perdoam? Aos meus leitores e leitoras, por não conseguir ter as ideias inovadoras e brilhantes que gostaria de ter, por repetir alguns temas, por não saber como escrever textos emocionantes, que cause algum impacto, que provoque algumas lágrimas e muitas risadas. Vocês me perdoam? Depois de pensar em uma lista enorme, percebi que preciso pedir perdão em primeiro lugar a uma menininha de 4 anos. Ela própria. Por ser tão exigente, ansiosa, insegura, perfeccionista, insatisfeita, por não escutar com atenção e dar o carinho que toda criança precisa, por não ir aos médicos como deveria, por não passear, viajar e brincar como gostaria, por não conseguir dormir, por não comer direito, por ter tanta culpa, medo e vergonha, por invejar as meninas que são amadas e felizes. Miriam, por favor, você se perdoa? Aqui está a dama hoje, como ela é, muito simpática, muito querida. Ela é antropóloga, é doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, um intelecto excepcional. Professora do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, lá pela Universidade do Rio de Janeiro. É colunista desde 2010 da Folha de São Paulo. É professora convidada da Casa do Saber do Rio de Janeiro. Então, esta criatura é que nos inspirou para que nós mesmos também trabalhássemos o auto-perdão.
Acordo segundo. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica, meus irmãos, em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros. Se eu preciso, por que o outro também não precisa? Sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com imediato, natural esquecimento do incidente. Agora a benfeitora diz isso no livro Autodescobrimento, uma busca interior. A série é a própria iluminação interior. Esta obra fica de fora, inclusive, da série. Ela fica incrível, mas ela também faz parte do contexto da proposta da benfeitora. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros. Vamos minando, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Então, como dizer que eu não tenho nada a ver com isso? Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. A benfeitora diz isso? Não. Emmanuel, rumo certo, e a obra é de 71. Emmanuel, que foi o nosso primeiro psicoterapeuta. A benfeitora vem depois. O trabalho com o nosso querido Chico começou em 1931. A benfeitora traz a sua primeira obra através do Divaldo em 1964. Olha aí. Mas um vem complementando a tarefa do outro. Para que exista, meus queridos, uma alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro, equilibrado, torna-se essencial o autoencontro. A gente viaja para tudo quanto é lugar. Só está faltando viajar para dentro de nós. Nós vamos ter uma surpresa interessante. Preparem-se, porque nós não avançaremos jamais se não fizermos isso. Jamais. Nós estamos vendo o universo na nossa frente. Queremos voar com uma bola de chumbo no pé. Esse é o problema. Todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que se não integrem no cosmo do ser espiritual, equacionando-o, tornam-se adornos da personalidade sem influência profunda na emoção, que pode permanecer com riscos de insegurança ou de crueldade, de medo ou de ressentimento. O próprio apóstolo Paulo passa por isso. O próprio Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse ainda faço. Era uma luta interna com ele, até que ele entendeu o processo, né? Até que entendeu o processo. Vez por outra, faz muito bem irmos para o deserto de nós mesmos, uma solidão produtiva,
repensando nas nossas ações. Isso pode ser feito como nós fazemos, das 5 às 6. A turma estranha que eu mando e-mail às 5 e pouquinho, mas faz um bem enorme isso aí, entendeu? Como é que eu projeto o meu próprio dia hoje? Nos colocando à disposição da misericórdia divina, para que batam na nossa porta. Como vou ser feliz sem compartilhar o que conheço? Isso é um ego estufado, não pode, não funciona assim. À medida que o ser se compenetra da realidade que é um espírito imortal, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral. Mas Jesus tinha falado para nós: procura antes o reino de Deus que está dentro de vós e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado como acréscimo. Olha aqui agora, repetindo de novo. Então, à medida que o ser se compenetra da realidade que é, como espírito imortal, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral. Aquele concurso que você quer passar, você vai conseguir êxito, desde que você se espiritualize antes também. Ajuda, né? Graças ao qual processa as dificuldades e desafios, empreendendo a inabordável marcha da felicidade. Estamos condenados a ser felizes. Não tem jeito. Vai depender de nós. Como é que nos comportamos nesse caminho ascensional, que começa do simples ao ignorante e conclui-se no arcanjo. Ele próprio começou lá no átomo primitivo, o próprio arcanjo, né? Tudo se encadeia nessa natureza infinita. Senão a gente passa por sofrimentos terríveis, até que você torne consciente o inconsciente. Esse mesmo inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Então não tem jeito. A proposta do Jung também já era a viagem para dentro, né? Por isso que a benfeitora cita ele muitas vezes. Entramos um pouquinho naquilo mais propriamente que vamos trabalhar. Isto aqui me deixa pensando muito. Um dos maiores atletas que tivemos chegou a ganhar para o Brasil uma Copa do Mundo praticamente sozinho. 62, né, Celso? Extraordinário. Mas suas pernas cansadas correram para o nada e o time do tempo ganhou. Saiu da vida física numa situação deplorável, esquecido, abandonado, entregou-se à bebida, né? Moacir Franco canta essa música, é muito importante, tem coisas maravilosas para a gente meditar em torno disso. O time do tempo. Hoje nós estamos trabalhando o castigo do tempo, né? Acordo terceiro. Necessário, meus irmãos, seja entendido que o auto-perdão de forma alguma anula a responsabilidade do feito perturbador. Antes, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar-lhes ou anular-lhes as consequências. Despertar do Espírito, outra obra da série psicológica, né? Aqueles que estiverem atormentados, fatigados, cansados, arrebentados, desconjuntados, vinde a mim, diz o self interno, que eu vos aliviarei. A viagem para dentro, sempre, desde o Cristo cósmico. Aí está então o texto que nós estamos trazendo para a nossa apreciação, que é o centro da nossa proposição. Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. De vez em quando me dá um negócio, uma solidão, um desespero, uma agonia, e eu não sei de onde surge isso, qual é a razão dessas coisas. Há grande possibilidade, na dimensão extrafísica,
o self, o espírito imortal, propor a personalidade. Nós vamos nos ajustar com essa situação. Nós vamos trazer esta informação do inconsciente para podê-la trabalhar nessa existência. E eu chego aqui e faço o caminho inverso. Como tenho livre-arbítrio, eu faço outro caminho. E aí, de vez em quando, isso me lembra, nós temos um compromisso, não? Todas as criaturas, meus queridos, cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outra. Cedo ou tarde ressumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal em um caminho de transtorno de conduta. Assusta, mas é isso mesmo. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Até espíritos com certa bagagem já desenvolvida, de vez em quando dão uma pisadinha na bola aqui. Só que, ao retornar para a dimensão espiritual, eles se ajustam o mais rápido possível, né? Mas ninguém pode realmente, em exceção, enquanto nós estamos nesse caminho. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Há períodos em que o bem-estar a tudo enfrenta com alegria e naturalidade, enquanto que, em outras ocasiões, os mesmos incidentes produzem distúrbios e reações imprevisíveis, né? É aquela situação mais ou menos paradoxal. Aqui está, então, nós trouxemos o recorte do próprio Paulo. Pois o que faço, não entendo. Aqui ampliando um pouquinho o conceito. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que me aborrece, isso faço. Olhem só. E se faço o que não quero, conflito com a lei que é boa. Eu tinha consciência, né? Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o ego doentio que habita em mim. Eu chego aqui e faço outra coisa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha personalidade equivocada, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Os benfeitores espirituais dizem que o que nos falta, na realidade, é a vontade da perseverança. É a vontade, né? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o ego doentio que habita em mim. Então nós vamos ter que trabalhar isso, né? Muito importante também. Teve que tomar um choque violento, porque ele era muito importante no contexto da divulgação do cristianismo. Jesus o chama de volta. Com a mesma energia que ele perseguia Jesus, ele começou a divulgá-lo depois do cristianismo. Poderia ter sido morto, tirado do corpo, em Jerusalém. Mas como ele era um cidadão romano, um homem realmente globalizado à época, ele pede para ser levado à última instância, que era Roma, e sai divulgando e espalhando o cristianismo pelo mundo todo. Era muito importante, por isso que Jesus o chama de volta à baila, né? Meus queridos, todos podem errar, e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. A reparação. Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos seus efeitos danosos. Vou empurrar para o porão. Se eu não resolver esta questão, vai para o inconsciente. Na encarnação seguinte ou nas outras, as coisas afloram. Uma reflexão em torno da humanidade, de que cada qual é possuidor, permitir-lhe-á entender que existem razões que o levam a reagir quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar,
a fazer o mal, quando lhe cumpriria fazer o bem. É o domínio de si mesmo. O próprio Cristo nos propõe: quem de vós, o espírito puro, me convence de corrupção, de suborno? Tenta, não tem jeito, porque já viveu todas as experiências possíveis. Por isso é um espírito puro e nos propõe a fazer o mesmo. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. Se aqui a gente já sofre a contingência do remorso e nós somos no máximo 5, 6, até 8% da nossa possibilidade, imaginemos na dimensão espiritual que nós somos 100%. Tanto o nosso céu amplia-se quanto o nosso inferno. É por isso que a gente quer morrer do outro lado, de vergonha. Esse que é o problema. O auto-perdão, meus queridos, é essencial para uma existência emocional tranquila. Mas nós vamos ver o que diz mais a benfeitora aqui para nós. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desarmando-se do cipós contingente do remorso. Porque senão soa falso. Não, eu me perdoei, está tudo bem, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Só louco. Só louco. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, àquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz? Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, pertinaz, não dá trégua, continua perseguindo, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Não, se tiver que baixar o nível dele, é para trazê-lo ao nosso, e não nos igualar a ele. Mas isso Jesus disse para nós: dá a outra face. Essa é a nossa compreensão agora. Mediante esse enfoque, surge um sentimento de compaixão. Ele tem por nós, Jesus tem por nós, que se desenvolve diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio, ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que ele se encontra. Vale a pena, vale a pena. Ele chega a dizer para nós que somos uma geração de espíritos desde capela complicados. Desde capela. Até quando terei que vos dar suporte? Jesus fala, não é fácil. Ele viu com que racinha ele foi se envolver. Mas ele nos aguarda pelo castigo do tempo. Vamos ver isso, interessante. O célebre cientista norte-americano Booker Washington, que sofreu perseguições inomináveis pelo fato de ser negro, e que muito ofereceu à cultura e à agricultura do seu país, asseverou com nobreza: não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Procurem saber a biografia de Booker Washington, mas é extraordinário. Desejava dizer
que ninguém deve aceitar a ojeriza de outrem, o seu ódio e o seu desdém a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade. Permanecer acima da ofensa, meus irmãos, não se deixar atingir pela agressão moral, constitui o antídoto para o ódio de fácil irrupção. Aí, está aí. Receita melhor que essa, impossível. Sem dúvida, existem os invejosos que se comprazem em denegrir aquele a quem consideram rival por não poderem ultrapassá-lo. Também chamei os odientos que não se permite acompanhar a ascensão do próximo, optando por criar-lhe todos os embaraços possíveis. São numerosos os poltrões que detestam os lidadores porque pensam que os colocam em postura inferior e se movimentam para dificultar-lhes a marcha ascensional. São incontáveis aqueles que perderam o respeito por si mesmos e autorrealizam-se agredindo os lidadores do dever e da ordem, a fim de nivelá-los em sua faixa moral inferior. Mas eu vou descer ao nível deles? Eu vou? Jamais, jamais. Deixa, diz a benfeitora, que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os na lã da misericórdia. Quanto gostaria que assim fizessem contigo, caso ainda te detivesse na situação em que eles estagiam. Perceberás que um sentimento de compreensão, embora não de conivência com seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante sem que te perturbes. Sob o acicate desses infelizes, aos quais tem o dever de compreender e de perdoar, porque não sabem o que fazem, ignorando que a si mesmos se prejudicam, seguirás confiante e invencível no rumo da montanha do progresso. Perca tempo com isso. Sigas em frente. Amor e compaixão. E sigas em frente. Ninguém escapa na terra aos processos de sofrimento infligido por outrem. Isto aqui é um mundo de expiações e provas. Em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita, ainda a ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Agora a gente começa a entender por que essa loucura toda. Não te detenhas, porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Chegarás ao termo da jornada vitoriosamente, e é isso que importa. Mesmo todo arrebentado, esfarrapado, perdemos tudo pelo caminho, mas a consciência em paz. Porque no menor espaço de tempo, numa existência, fizemos o que melhor podíamos fazer. E a consciência em paz. Solon, filósofo grego. As leis são como as teias de aranha que apanham os pequenos insetos e são rasgadas pelos grandes. Realidade de Solon na grande Grécia antiga. Já tinha essa coisa toda, né? Olha só. O eminente sábio da Grécia, Solon, costumava dizer que nada pior que o castigo do tempo, referindo-se às ocorrências inesperadas e inevitáveis da sucessão dos dias. Nunca se sabe o que irá acontecer logo mais e como se agirá. O momento em que o inconsciente põe para fora aquilo que nós acordamos na dimensão espiritual. Dessa forma, fazes sempre todo o bem e ajuda-te com a compaixão e o amor, alçando-te a paisagens mais nobres do que aquelas por onde deambulas por enquanto. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra,
jamais da vítima que se depura e se enobrece. Muito melhor, meus queridos, ser vítima, muito melhor, asseguro-vos. Experiência própria. Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais distintos. A astúcia e a soberba num, a sua glória mentirosa e a sua fatuidade desmedida. A humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda no outro, que era superior ao biltre representante do poder terreno de César. Teve a coragem de perguntar a Jesus o que era a verdade. E o Cristo cala-se. Como é que um pigmeu moral vai saber o que é a verdade? E ele não estava a fim de liberar o Cristo coisa nenhuma, ele estava querendo segurar o emprego dele. Era isso que é o problema. Covarde, pusilânime, Pilatos não lhe viu culpa, mas não o liberou, porque estava embriagado de ilusão sensorial, lavando as mãos em torno da sua vida, porém não se liberando da responsabilidade na consciência. Por mais que Cláudia, a esposa, diz, não te envolva com essa criatura, ele não levou em consideração. Estoico e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. Perdoa, pois, e auto-perdoa-te. Ela conclui o capítulo iluminado. Tem mais 29, meus irmãos, tem mais 29, nesta direção. Considerações finais, dulce das brisas amenas aos nossos corações. A voz do cantor solitário ondula no vento e passa. As vozes da multidão em torvelinho agitam paixões, tumultuam, passam. O arauto do rei passou no seu carro de ouro, chamando a atenção das virgens noivas, que somos nós, para que escutassem a canção, untassem os cabelos de óleo e acendessem as lâmpadas ao chegar da noite. Sublime, sublime. É débil a voz do cancioneiro da solidão. Na garganta da distância debruada de sombras e rubor do crepúsculo. As bailarinas ociosas correm pelas ruas da aldeia, adornada de flores e laranjeiras perfumadas, procurando o festival do noivado, que não fruirão. Quando chega o bem-amado, que todos esperam, dorme a cidade. Esse é o momento, agora. Nós estamos vivendo isso agora. As virgens noivas gastaram o lume e a multidão se dispersou. Quase num ócio exaurida, a canção do amor insiste em modular aos ouvidos entorpecidos do mundo a sonata da esperança. Vem hoje trabalhar na minha vinha. Isso nos incomoda todos os dias, porque está nós batendo sempre na acústica de nós mesmos. Que vais fazer de bem hoje? Pobre gente, filha dos filhos da paixão, que perdeu a oportunidade de gravar na alma a perpétua aliança do amor não fruído, para gozá-lo por todo sempre, no infinito além do tempo, no incomensurável longe do espaço. Aguarda, cantor solitário, que a trágica melodia do sofrimento vergue o arco dos sentimentos do povo, e as virgens noivas da harmonia se purifiquem outra vez, para desfrutarem do banquete férico da inapagável luz que proporcionas. Rabindranath Tagore, a inapagável luz. Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 2000 anos atrás. E hoje, meus irmãos, já sabemos o que estamos fazendo? Do fundo do nosso coração, muita paz.